Nesse vídeo você vai ter acesso a um giro semanal sobre as principais notícias e informações relacionadas à economia, política e investimentos que vão acabar impactando diretamente no seu dinheiro, na sua vida financeira, e vamos direto ao assunto para a notícia número 1, que está relacionada ao Donald Trump. No início da semana, o Trump já tinha dado indicativos que ele iria taxar o Brasil por conta de que o Brasil taxava mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxavam o Brasil. E nesse caso, ele efetivamente colocou uma taxa atrelada ao etanol. E pegando uma declaração do próprio Donald Trump, ela diz o seguinte: a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas 52 milhões de dólares em etanol para o Brasil. E o que isso significa na prática? O Donald Trump está simplesmente querendo colocar uma taxa recíproca. Ele está querendo parear o jogo. Se o Brasil taxa em 18% e os Estados Unidos em apenas 2,5%, não tem por que os Estados Unidos não aumentar essa taxa. Afinal de contas, os Estados Unidos está se saindo muito mal nessa relação comercial para o produto do etanol em específico. E essas taxações não estão atreladas apenas ao Brasil. O Trump está querendo colocar taxas recíprocas em relação a todas as economias e regiões do mundo, como ele vai acabar fazendo também com a União Europeia. Pegando o caso de carros, a União Europeia tarifa em 10% os carros importados dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos colocam uma taxa de apenas 2,5%. E esse tipo de alteração pode acabar causando duas questões no seu bolso. A primeira delas é se o Brasil não conseguir vender para um outro país que mantenha uma taxa baixa, vai fazer com que o preço na bomba do etanol possa vir a subir no curto, médio prazo. Por outro lado, se o Brasil conseguir vender para um outro país que permaneça com uma taxa baixa, desses 2,5%, por exemplo, que é hoje, você não vai ter um impacto tão grande assim na sua realidade. Mas é importante ter em mente também que, por conta de todas essas mudanças que o Trump está se propondo a fazer em relação a taxar os outros países, fazer reformas administrativas nos Estados Unidos, se ele conseguir ter sucesso com todas essas mudanças e fazer com que a economia dos Estados Unidos volte a crescer, volte a permanecer com o crescimento que ela conseguiu ter nos últimos 20, 30 anos, naturalmente o dólar vai se fortalecer e o real vai acabar se saindo muito mal, considerando o cenário interno aqui do nosso país, que nós estamos vivendo um problema político, um problema econômico, onde o Brasil não consegue de fato crescer a sua economia. Por mais que os dados possam mostrar que ainda está tudo certo, você consegue perceber na sua realidade, no seu dia a dia, que a nossa economia não está melhorando. Sendo assim, uma forma de você se proteger desse tipo de mudança do Trump é você simplesmente investindo o seu dinheiro no exterior também. Coloque um pedaço do seu patrimônio no Brasil, porque você mora aqui, afinal de contas você tem que ter renda em real, mas também é importante você investir em dólar, porque independente do cenário, você vai conseguir sair ganhando se você diversificar o seu patrimônio. Agora, uma notícia que pegou muita gente de surpresa que está relacionado à recuperação judicial da Bombril, uma das empresas mais conhecidas e mais tradicionais aqui do nosso país. E isso aconteceu porque a Bombril encontrou um rombo nas suas despesas, um rombo de 2,3 bilhões de reais. E por que isso aconteceu? Da onde que isso apareceu? No seu início, a Bombril era uma empresa familiar, mas depois de um tempo, um fundador acabou falecendo, deixando de herança para os seus filhos, mas nem todos os filhos estavam interessados em permanecer como controladores da companhia. Por esse motivo, dois irmãos, o Fernando e o Carlos, em 1998, que eram os irmãos mais velhos na época, venderam as suas participações para um empresário italiano chamado Sergio Cragnotti. E apesar de parecer tudo certo, não estava nada certo. Esse empresário italiano, ele era dono de várias empresas ao redor do mundo, e o que acabou acontecendo? Ele acabou desviando recursos da Bombril para investir esse dinheiro em títulos do Tesouro norte-americano, que é basicamente o tesouro direto dos Estados Unidos. Ele conseguiu ter lucro nessas operações, o problema é que ele não pagou os impostos devidos à Receita Federal aqui do Brasil. E é justamente isso, que a Receita Federal, que o governo brasileiro está cobrando da Bombril, fazendo com que esse valor chegue na casa dos 2,3 bilhões de reais. Um valor muito acima do que a Bombril conseguiria pagar ainda hoje. Consequentemente, ela entrou com um pedido de recuperação judicial para renegociar as suas dívidas e, consequentemente, postergar esse pagamento. Afinal de contas, a Bombril ela não tem uma capacidade de gerar lucro suficiente
para pagar de uma hora para outra 2 bilhões de reais. Ela vai ter que renegociar para pagar ao longo dos anos seguintes, em 5, 10, 15, 20 anos, de uma forma que ela consiga pagar sem abrir mão das suas operações. E essa notícia pegou muita gente de surpresa justamente porque a Bombril ela sempre aparentou ser uma empresa lucrativa. Como você pode estar vendo no gráfico, de 2016 até 2023, o único ano em que a Bombril teve prejuízo foi em 2019, mas logo em seguida ela conseguiu se recuperar. 2020, 21, 22 e 23, ela conseguiu ter um bom lucro. E por conta dessa surpresa, naturalmente, as suas ações despencaram bastante. Entre 10 de fevereiro a 12 de fevereiro, nessa mesma semana, as suas ações chegaram a cair 32%. E essa notícia bombástica evidencia mais uma vez a importância da diversificação do seu dinheiro. Não falando agora da diversificação no Brasil e exterior, mas falando da diversificação dentro de um mesmo país. Você não pode, por exemplo, ter 5 ações só num único país, porque se de uma hora para outra surge uma notícia como essa, que era impossível de você ter descoberto, você iria perder muito dinheiro. Agora, se você tem uma carteira diversificada, você tem 10 ações aqui no Brasil, 10% em cada, você tem 10 ações nos Estados Unidos, 10% em cada, você já consegue ter uma diversificação muito boa e se por algum motivo, alguma ação em específico apresentar uma queda tão absurda, como foi o caso da Bombril, isso não vai causar um impacto tão grande nos seus investimentos. Você não vai perder tanto dinheiro assim, você vai conseguir ter uma carteira muito mais sólida para passar por essa situação. Falando de prejuízo, falando de rombo, nós temos o rombo que aconteceu na Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Entre janeiro a novembro de 2024, o fundo apresentou uma desvalorização que causou uma queda de patrimônio de 14 bilhões de reais. E o fato mais intrigante de toda essa história é o fato de que a maior parte do patrimônio do Fundo Previ está aplicado em renda fixa. Como você pode estar vendo, 62,5% em renda fixa e uma outra parcela relevante em renda variável. Mas ainda assim, é muito estranho ter esse tipo de queda considerando que é uma carteira basicamente de renda fixa. Para você ter uma ideia, nesse período onde o fundo teve essa desvalorização de 14 bilhões de reais, a renda fixa, representada pelo CDI, apresentou uma alta de 8,9%. Então é totalmente injustificável essa queda absurda. E um outro fator que acabou sendo colocado em xeque é a competência da pessoa que está na frente das operações do Fundo Previ. Como você pode estar vendo, o João Luiz Fukunaga, que é atualmente o gestor, é a pessoa responsável pela gestão e pelos resultados desse fundo, basicamente nunca teve experiência trabalhando como gestor de fato. Do fim de 2011 até o início de 2023, ele trabalhou como escriturário. Depois, em janeiro de 22 a fevereiro de 2023, ele trabalhou como auditor sindical, basicamente como sindicalista, e de repente, magicamente, ele virou gestor do principal fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Algo um tanto quanto estranho, não é mesmo? E olhando para algumas informações mais detalhadas, o que podemos observar? Primeiro é o prejuízo acumulado no ano de 2024, como você pode estar vendo pela linha em verde, chegando em novembro em 13,9 bilhões, arredondando 14 bilhões de reais. E agora olhando para um problema muito grave da carteira de renda variável aqui do Brasil desse fundo, é que ela estava totalmente concentrada nas ações da Vale. Como você está vendo, as ações da Vale tinham um peso de 35% dentro desse fundo e outras empresas também que atuam basicamente em setores muito semelhantes, como por exemplo a Neo Energia, Petrobras, Vibra Energia, BRF, que acabam sendo empresas extremamente cíclicas. Então não faz sentido um fundo desse tamanho ter um peso tão grande apenas nesses setores. E nesse período em específico, de janeiro a novembro de 2024, as ações da Vale apresentaram um prejuízo para o fundo de 5 bilhões de reais. E o que a gente pode aprender dessa notícia, desse caso, desse rombo do Fundo Previ? É que não faz sentido nenhum você terceirizar a gestão da sua aposentadoria para uma pessoa ou uma instituição que você mal conhece. No caso do Banco do Brasil, eles de uma hora para outra colocaram um novo gestor, uma pessoa que comprovadamente não tem a competência necessária para atuar nessa função, fazendo com que em um ano onde era para tudo estar tranquilo, para ter um ano onde a carteira tivesse uma boa valorização, já que tem um peso significativo em renda fixa, tivesse esse prejuízo. Se você tivesse investido o seu dinheiro ao invés de ter terceirizado a gestão do seu patrimônio, você com certeza teria tido um resultado muito melhor. E mesmo em um cenário muito ruim, que foi o do ano passado para a Bolsa de Valores aqui do Brasil, você conseguiria ter um bom resultado se você tivesse diversificado o seu patrimônio. Eu vou pegar como exemplo a minha carteira, que tem um peso em ações brasileiras e um outro peso em ações no exterior. No ano de 2021, que desses últimos anos foi bem ruim para o Ibovespa,
o índice caiu 11,93%. E nesse mesmo período, a minha carteira no total, considerando ações brasileiras e americanas, se valorizou 15,17%. E no ano passado, a mesma história aconteceu. O Ibovespa caiu 10,36% e a minha carteira rendeu 4,78%. E essas pequenas diferenças de rentabilidade que você consegue ter acima do índice nesses anos de crise vão fazer com que você consiga, no longo prazo, ter uma rentabilidade muito maior do que qualquer índice, tanto do Brasil quanto do exterior. Pegando o exemplo agora da minha carteira de julho de 2020 até hoje, ela apresentou um rendimento de 91%, enquanto o Ibovespa rendeu 31,99% e a renda fixa 46%. Então a lição que nós investidores podemos tirar dessa situação da Previ é: nunca terceirize a gestão do seu patrimônio pensando na liberdade financeira. A melhor coisa, a melhor decisão que você pode tomar hoje é investir o seu dinheiro em educação, para que com essa educação você desenvolva a habilidade necessária para investir por conta própria. E agora partindo para as notícias que são boas, notícias positivas, pensando em você, investidor que tem ativos, que tem ações aqui no Brasil. Vamos falar sobre o resultado de 3 empresas, começando com o BTG Pactual, que conseguiu ter um resultado excelente, o que comprova a eficiência da gestão da companhia. Como você pode estar vendo, a receita em 2024 bateu 25 bilhões e o lucro líquido 12 bilhões de reais. E a gente pode observar também, com base nessas informações, que o crescimento foi muito grande em relação aos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2021, a receita do BTG era de 13,9 bilhões e hoje está batendo 25 bilhões. E o mesmo se aplica para o lucro, 6,5 bilhões para 12 bilhões. Praticamente o dobro de receita e de lucro saindo de 2021 para 2024. Outro dado relevante é o retorno sobre os ativos, que agora está batendo 23% e que vem crescendo muito bem desde 2021. E esse resultado positivo do BTG Pactual mostra um sinal muito claro que esse tipo de empresa, empresas mais digitalizadas, estão conseguindo dominar o mercado financeiro aqui do Brasil, e não só o mercado financeiro, mas o mercado bancário. Afinal de contas, o BTG também tem um braço de atuação dentro desse segmento. Isso se aplica não só ao BTG, mas também ao Nubank, que é um banco totalmente digitalizado, XP Investimentos e também o próprio Itaú Unibanco, que apesar de ser um bancão, ele tem conseguido se adaptar a todas essas mudanças. E um banco que eu posso citar como exemplo que não tem conseguido se adaptar é o próprio Bradesco. Não é à toa que o lucro dele vem caindo nos últimos anos e as suas ações também vêm se desvalorizando bastante. Próximo resultado positivo é da Suzano, que é uma das principais empresas aqui do Brasil e uma das empresas mais tradicionais também. Do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024, a receita da empresa cresceu bem, de 10,3 bilhões de reais para 14,1, e a geração de caixa da empresa também aumentou bastante, 2,7 bilhões para 4,8 bilhões. E é importante destacar que no caso da Suzano, nós não devemos olhar para o lucro líquido, porque esse dado acaba sendo muito afetado pela variação de câmbio e que, de forma não verdadeira, mostra que a empresa teve um prejuízo. Afinal de contas, a empresa tem uma parte muito grande da sua dívida atrelada ao dólar. E quando o dólar se valoriza, a sua dívida também aumenta, só que isso não impacta no caixa da empresa no curto prazo. E por mais que ela tenha tido um prejuízo de 6,7 bilhões no último trimestre do ano passado, isso não significa que o dinheiro saiu da sua conta. É simplesmente um ajuste contábil em relação à sua dívida. E como você pode estar vendo, essa informação também está muito bem explicada no relatório da Suzano. A primeira informação que contribui para o prejuízo da empresa contábil, nesse caso, são os resultados negativos atrelados a operações com derivativos, que fizeram ela ter um prejuízo de 5,3 bilhões, e também a alta do dólar, que fez com que ela tivesse um resultado financeiro negativo de 8,9 bilhões de reais apenas nessa parte. Mas quando a gente olha para o cenário geral da empresa, a receita cresceu, a geração de caixa cresceu e a dívida relativa aos resultados também acabou diminuindo, então assim como o BTG, a Suzano teve um resultado muito bom. E agora falando sobre um outro resultado muito bom, que é da Porto Seguro, uma ação que faz parte da minha carteira hoje, que conseguiu apresentar crescimento em basicamente todos os seus segmentos de atuação. Na parte de seguro de automóveis, ela conseguiu ter um crescimento nos prêmios emitidos, chegando em 4,16 bilhões de reais no último trimestre. Na parte de seguros patrimoniais também,
um grande resultado, 901 milhões, e no último segmento de seguros relacionado à vida e previdência, os prêmios chegaram em 406 milhões. No segmento de plano de saúde e odontológico, ela conseguiu bater recorde nos números de beneficiários, e no segmento bancário da empresa, novamente, um resultado muito bom quando olhamos para a receita. No resultado final, ela conseguiu ter um crescimento tanto de receita, considerando todos os segmentos de atuação, quanto no seu lucro líquido. Em 2023, a receita bateu 32 bilhões, já em 2024 bateu 36, e o seu lucro líquido saiu de 2,2 bilhões para 2,6 bilhões. E a Porto Seguro é um caso bastante emblemático porque ela faz parte, como eu mencionei, da minha carteira de investimentos, e ela entrou com base em uma estratégia muito simples, uma estratégia automatizada, onde eu consegui identificar em poucos minutos uma ação muito barata, que foi o caso da Porto Seguro. Ela entrou na minha carteira no final de novembro de 2023 e até hoje ela apresentou uma rentabilidade de 61%, enquanto o Ibovespa e a renda fixa renderam muito menos. E se você quer entender melhor como aplicar essa estratégia automatizada para encontrar ações assim como eu encontrei no caso da Porto Seguro, eu tenho um curso onde você aprende a fazer exatamente isso, a automatizar os seus investimentos, chamado A Capital do Dinheiro. Dessa forma, você vai investir com mais segurança, vai conseguir ter um maior potencial de rentabilidade da sua carteira, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, basta escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela e entrar no site, ou clicar no primeiro link que estará na descrição. Então esse foi o vídeo de hoje, onde você conseguiu ter um panorama geral das principais notícias e informações relacionadas ao mercado, relacionado aos investimentos e que podem impactar no seu bolso dentro dessa semana. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.